toda a adoração. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra comigo o livro dos Salmos, número 51. Livro dos Salmos, número 51, versos número 10, 11 e 12. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, nosso pastor presidente, ao nosso pastor Tiago, demais pastores, obreiros, também da guarda, igreja amada, Deus seja louvado pela vossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Você pode assentar glorificando o nome do Senhor. Amados irmãos, o texto que acabamos de ler é um texto conhecido dessa igreja. Nós já vimos que essa igreja é uma igreja que gosta da palavra do Senhor. Já ouvimos pregações acerca desse texto inúmeras vezes. Mas ao receber o convite para ministrar a palavra do Senhor hoje, confesso que preocupei, busquei a direção do Senhor e Ele me levou a esse texto. E eu quero ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Já ouvimos louvores que entoam o nome do Senhor. Eu já senti a presença do Senhor neste lugar. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maiores ainda nessa vida. Esse texto foi escrito por Davi, servo do Senhor, rei de Israel, que dispensa a apresentação, irmãos. Conhece a história de Davi. O chamado de Davi foi um tanto inusitado por conta do desprezo que ele tinha até mesmo dentro da sua casa. Nós vamos perceber que quando o profeta Samuel chega à sua residência, direcionado por Deus para escolher o novo rei de Israel, nós vamos ver que passa os seus 7 irmãos e o profeta indaga a Jessé, seu pai, perguntando se acabaram os nasceres de seus filhos, se o interesse estava errado, se ele tinha errado porque Deus levou aquele lugar. Mas Jessé lembra de Davi, que estava cuidando das poucas ovelhas do seu pai no campo, e o profeta manda chamar, e quando o profeta vê a Davi, automaticamente Deus fala com Samuel para ungir a Davi. E em 1 Samuel capítulo 16, no versículo de número 13, nós vamos ver que quando Samuel unge a Davi, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Da mesma forma que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, do outro lado, nós vamos chegar daqui a pouco, o Senhor sai da vida de Saul. Mas o que me chama a atenção nesse texto que eu acabo de explicar aos irmãos, é que quando Deus apodera de Davi, Deus está capacitando Davi de autoridade, de unção, de poder. Davi, agora ele recebe a unção do Senhor e ele gosta do que ele recebe. Davi passa a conhecer quem é o Senhor. E uma das finalidades do Espírito Santo é nos dar ousadia para exercer o poder que Deus colocou em nossas vidas, a função que o Senhor nos deseja.
oferecido por Deus. Mas nesse período você vai perceber algumas atitudes que Davi toma diante de algumas circunstâncias que lhe é apresentado. Quando ainda em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo de número 1, Deus já tinha conversado com Samuel, dizendo o porquê que Samuel estava tendo dó de Saul, tendo o Senhor já o rejeitado. Porque Deus ele não espera contar com quem é desobediente à sua voz. Quando Deus escolhe alguém, ele deseja que essa pessoa cumpre aquilo que ele determina. Porque é Isaías mesmo que diz no capítulo 14, versículo 27, que aquilo que o Senhor determina tem que acontecer. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite e o Senhor está dizendo: aquilo que eu falei a seu respeito está de pé. E a Bíblia diz que Davi enfrenta algumas batalhas, você conhece algumas delas. Só que quem olha para Davi percebe que Davi não é um guerreiro. Quem olha para Davi também o expressa pela sua aparência. Davi não tinha estatura, ele era o menor da sua casa, mas quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus derrama a sua graça, ele faz o que ele quer. Deus está falando para pessoas aqui nessa noite: não importa o que o homem fala a seu respeito, se foi eu que te escolhi, pode ter certeza que você vai conquistar aquilo que eu já determinei. A Bíblia diz que agora Davi ele enfrenta alguns desafios e era impossível ele vencer, mas o Espírito Santo que estava sobre Davi fez ele vencer todas. Eu vou repetir: todas as batalhas que ele enfrentou. Eu já quero dizer para pessoas aqui nesta noite que quando Deus ele te escolheu, ele te capacitou de autoridade, não foi para você ter esse estigma de derrota, mas para você vencer no meio das adversidades que irá apresentar. O Espírito do Senhor estava sobre Davi, apoderou sobre Davi, e ele venceu todas as batalhas. Davi ele conheceu o Espírito Santo, ele sabia quem era o Espírito Santo, quem era Deus, o Deus que ele servia. Tanto é que quando ele vai enfrentar um gigante, ele diz: você vem a mim com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Quem vai em nome do Senhor nunca perde batalha. Quem confia no Senhor nessa noite? Só que a Bíblia ela coloca algumas dificuldades que Davi enfrentou, e a principal dificuldade que Davi enfrenta é quando ele comete alguns deslizes. O deslize que Davi cometeu, que não fez Deus não gostar da atitude dele, Deus ele primeiro enviou um profeta, Natã, até a sua residência, ao palácio. E quando o profeta chega até a casa de Davi, Deus ele usa o profeta com sabedoria e explica para Davi que aquilo que ele cometeu, achando que estava debaixo do tapete, Deus está falando. Deus ele viu, ele contemplou e ele não gostou. Deus poderia dizer para Davi: o seu reino está sendo tomado de ti, mas Deus ele conhece o interior do homem. Deus ele conhece o seu coração, e Deus ele percebeu que Davi não era um adorador comum. Davi não era aquele homem que não gostava de repreensão, de correção. Quando Deus falava a palavra dura, Davi dizia: eu quero me consertar diante de ti. Agora a Bíblia diz que o profeta Natã explica, revela o pecado de Davi. Automaticamente Davi ele se humilha diante do Senhor, se arrepende diante do Senhor. Porém, todo pecado tem consequência.
Davi, ele casou com Betseba achando que estava tudo tranquilo, mas Deus cobrou as coisas. Mas nós percebemos que Davi, escrevendo o Salmo de número 51, quando ele se arrepende, ele lembra de uma coisa que ele poderia perder. E é um verso que nós lemos aqui nesta noite. Porque tem gente que está preocupado em enriquecer, em passar na faculdade, nas universidades, em fazer mestrado, doutorado, esquecendo da principal coisa que ele precisa. E Davi, ele disse: ainda que eu perca o meu reinado, eu só não posso perder a presença de Deus na minha vida. E quando Davi se arrepende e entra diante do Senhor, ele começa no capítulo de número 51, você conhece: tem misericórdia de mim, Senhor, que pequei. Ele confessou o seu pecado, mas quando chega no versículo de número 1, verso de número 10, nós vamos ver Davi dizer: cria em mim, Senhor, um coração puro. O que Davi estava dizendo diante de Deus é: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, sozinho eu não sou nada, eu não sou ninguém. Senhor, cria em mim um espírito reto. Agora Davi, ele não esquece daquilo que ele não queria perder. E ele vai dizer no versículo de número 11, no verso de número 11: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Aqui, eu queria exclamar isso aqui para esse dia. O que Deus colocou no meu coração nesta noite ou nessa tarde, quando eu estava meditando, é que tem gente que já perdeu a presença do Espírito Santo e nem lembra. Tem gente que não valoriza mais a presença do Espírito Santo. Tem gente que tanto faz se tem a presença ou se não tem. Tanto é que ele barganha com Deus, ele não liga mais ou se fala em língua ou se não fala em língua, se congrega ou se não congrega, se adora ou se não adora. Ele não lembra mais de ler a Bíblia, de jejuar, de consagrar. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: sem a presença do Senhor, você é quem? Sem a presença de Deus, você é quem? Dura coisa para nós é vivermos sem a presença de Deus. A nossa vida, ela não é nada sem a presença de Deus. E muitas pessoas já não se importa mais em sentir a presença de Deus na sua vida. E o Senhor está chamando a atenção aqui nessa noite. Tem pessoas que acham que ainda tem a presença do Espírito Santo, não escuta mais a voz de Deus. E o pecado lhe oferece a oportunidade de cair. E muitas vezes você tem caído. E o Senhor está dizendo aqui nessa noite: ei, eu quero me aproximar mais de você. Porque em Isaías capítulo 59, no versículo de número 1 e 2, a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Quando você peca, você afasta-se de Deus. Você quer ver alguém que achou que tinha a presença de Deus na sua vida? E quando ele nasceu debaixo de promessa. A Bíblia relata a história de Sansão. Sansão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, e aqui sem medo de errar, Jesus Cristo aparece para a mãe de Sansão. Eu vou explicar isso aqui. Jesus aparece para a mãe de Sansão. Diz a ela que ela receberia ou teria um filho, pois ela era estéril. E o Senhor está dizendo para ela: eu vou abrir a sua mão, você terá um filho, para fazer o meu povo ser livre, aleluia, dos seus adversários. A Bíblia diz que ela ficou toda alegre e conta para o seu esposo. E quando ele soube, ele foi atrás deste homem
Deus está dizendo aqui nessa noite, a bênção já chegou no meio da sua família. Agora Manoá ficou curioso. E Manoá pergunta: me diz pelo menos o teu nome. E aí é que entra. Me diz pelo menos o teu nome. E ele disse: para que você quer saber o teu nome? Se é maravilhoso. É Jesus ou não é? O Senhor está dizendo aqui nessa noite: eu estou aqui na casa. Ei, eu sou maravilhoso. Pode me adorar, porque eu recebo a adoração nesta noite. A Bíblia diz que Sansão, ele recebeu quando nasceu, depois que cresceu, o Espírito Santo se apoderou de Sansão. Da mesma forma que se apoderou dos demais juízes de Israel, da mesma forma que se apoderou de Davi. A Bíblia diz que agora o Espírito Santo estava sobre Sansão, e Sansão era um homem indestrutível, porque quem tem o Espírito Santo na vida, ele não se preocupa com mais nada. Se o inimigo vir por um caminho, ele volta para o 7. Aleluia. Se o inferno se levantar, aleluia, cai por terra, porque a presença do Senhor na nossa vida não sente de altura. A Bíblia diz que Sansão era cheio do Espírito Santo, e em algumas batalhas ele venceu. Você conhece a história? Ele tocou um leão no meio com a sua mão. A Bíblia diz que com uma queixada de jumento ele matou mais de 1000 homens inimigos. A Bíblia diz que Sansão venceu várias batalhas. Você conhece a história? E certa vez o pecado aproximou de Sansão, porque o pecado ele se aproxima de homem de Deus. O pecado ele se aproxima de mulher de Deus. Não ache você que você está livre neste mundo, porque nós estamos suscetíveis ao erro todos os dias. Por isso que precisamos ter cuidado. Por isso que precisamos vigiar 24 horas por dia. Não adianta colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer: eu sou indestrutível, ninguém vai me tocar. Ei, cuidado, porque o inimigo está procurando brecha para te destruir. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: revista de poder, de autoridade, e você vai vencer esta batalha. A Bíblia diz agora que Sansão, ele brinca com o pecado. Temos que ter cuidado. E quando Sansão ele começa a brincar com o pecado, ele conhece Dalila, e Dalila quer a todo custo saber o seu segredo. Porque o inimigo ele está rondando ao nosso redor, procurando onde é a nossa falha, onde é a nossa incapacidade, que todos nós temos. Por isso que precisamos cada vez mais nos aproximar de Deus. E a Bíblia diz que Sansão brinca com o pecado, e quando ele brinca com o pecado, ele acorda novamente após várias tentativas de Dalila. E Dalila diz: os filisteus encontram ti, Sansão. E ele diz: eu vou da mesma forma que eu fui as outras vezes, e eu serei vitorioso. E você conhece essa história. A Bíblia diz que quando ele foi, ele não sabia que o Espírito Santo já havia sido retirado dele. Eu vou repetir isso aqui: o Espírito Santo já tinha se retirado dele, e agora ele está na mão dos filisteus, na mão dos inimigos. Ele agora vira chacota dos adversários. É um perigo quando cairmos na cilada do inimigo, porque ele vai destruir a nossa história, ele vai nos humilhar. Por isso que precisamos nos revestir das armaduras de Deus, para que possamos, aleluia, resistir os dias maus. E a Bíblia diz que Sansão ele cai, ele peca, porque muitas pessoas que outrora tinham a presença de Deus, tinham o Espírito Santo, hoje já não tem mais, hoje não sente mais a presença do Senhor no culto. Tem gente que passa 1 mês, 2 meses, 3 meses sem falar em línguas estranhas, e nós temos que entender que a melhor coisa que nós temos é a presença de Deus na nossa vida. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo
que nos mostra que somos de Deus é vivermos cheios da presença do Senhor na nossa vida. E o que precisamos fazer para ser cheios do Espírito Santo? E é interessante isso aqui. Primeiro passo, todo mundo conhece, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o povo se colocar meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter no seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, aleluia, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O que o Senhor está dizendo aqui é que, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, novamente nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. E aleluia, e somos protegidos pelo Espírito Santo do Senhor. O que me chama a atenção é que lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 13, a terceira igreja, aleluia, que o Senhor ele corrige, ou que ele faz algumas observações, a igreja de Pérgamo, o Senhor ele disse que em todas as igrejas, eu sei as tuas obras, e onde habitas, e o que é, e onde está o dono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. O que o Senhor está chamando a atenção ali da igreja de Pérgamo é que algumas coisas eu não agrado, mas eu fico achando interessante, Jesus estava dizendo que você está vivendo onde está imposto o trono de Satanás, mas você não tem negado o meu nome, você tem mantido a sua fé. Deus está dizendo, ei, em meio às trevas que nós vivemos, temos que resplandecer a luz de Deus na nossa vida. Mostre ao mundo que o Senhor está na sua vida e jamais, aleluia, você vai ser contaminado pelo mundo. O que é interessante, nos últimos dias, precisamos ter a mesma capacidade de desejar ter novamente uma presença diferente na nossa vida, a presença do Espírito Santo. Se você olhar todo o contexto bíblico, você vai ver o profeta Eliseu, quando andava com Elias, ele poderia pedir muita coisa, mas ele disse, ei, eu quero uma porção dobrada do Espírito do Senhor que está sobre a tua vida. Quando você olha para Moisés, a Bíblia diz que Moisés agora ele recebe a oportunidade de ter um anjo, de ver um anjo, de um anjo estar com ele, e ele disse, não me faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Ele não aceite nada menos do que a presença de Deus na sua vida. Quem tem a presença de Deus é diferente, fala diferente, anda diferente, vive diferente, aleluia, e conta a vitória, aleluia, em meio às adversidades. Às vezes precisamos entender que a presença de Deus é a melhor coisa que nós podemos receber na nossa casa. Quando você analisa a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Davi ele conhecia tanto a presença de Deus, que a primeira atitude que ele tem quando ele recebe o trono é ele ir buscar a arca que representa a presença de Deus. Só que nesse intervir acontecem algumas situações, e a Bíblia diz que Davi procurou um lugar para colocar a arca enquanto ele resolvia o problema do carro. E a Bíblia diz que Obed-Edom se ofereceu. Obed-Edom se ofereceu agora dizendo, deixa a presença de Deus na minha casa. Eu preciso da presença de Deus na minha casa. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando ouvir isso. Ei, as coisas podem não estar muito boas lá na sua casa, mas se a presença de Deus estiver dentro dela, aquilo que não produzia começa a produzir, aquilo que não estava dando certo começa a frutificar, porque a presença de Deus é algo importante e precisamos todos os dias da nossa vida. A Bíblia diz que o salmista, e aqui é o filho de Corá, ele diz que ele anela pela presença de Deus na vida. E Davi não é diferente. Davi ele está buscando cada dia mais se aproximar de Deus. E o que é interessante é que Deus ele não rejeita ninguém que se aproxima dele. Foi Tiago, o apóstolo Tiago, que disse, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Aleluia, e o Senhor quer dar uma boa medida para
vencedor para a glória do Senhor. Eu quero perguntar a você nessa noite, finalmente, que deseja nessa noite sair daqui com a presença do Senhor. Talvez você entrou aqui pedindo: eu vou lá ouvir uma palavra da parte de Deus, e o Senhor está dizendo para você: eu te trouxe até aqui para que você não saia daqui vazia. Eu preciso que você entenda nesta noite que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para oferecer vida eterna para todos que aqui estão. E você, visitante que entrou aqui neste lugar, que ainda não serve ao Senhor, você tem a oportunidade de ser agraciada pelo Senhor, recebendo a unção, nome escrito no livro da vida. Onde está a primeira pessoa que entregar a vida para Jesus? Gostaria de orar por você. A primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus, onde está a primeira pessoa?